Você já ouviu falar de John Pemberton? John Pemberton, conhece, Theo? Sei que é o nosso Wikipédia da... Não. Cara, ninguém conhece esse cara. Mas eu tenho certeza que todo mundo adora tomar o que ele fez lá atrás. Esse cara chamado John Pemberton, ele é um químico e um farmacêutico que lá no século XIX falou assim: quero criar um xarope para dor de cabeça. Algumas pessoas dizem que é para dor de cabeça e outras dizem que é para algo mais digestivo e coisa e tal. E aí, depois de algumas tentativas e tal, ele lá vivendo o seu tempo, né, aquele tempo bem esquisito da história, né, diga-se de passagem, até que chegou em 1886, e aí ele conseguiu fazer um xarope que ele provou assim, falou, caramba, gostoso, cara. Tipo, não precisa nem estar com dor de cabeça. É igual o melhoralzinho que eu falei para você, que eu achei lá no Rio Grande do Sul, que você nem precisa ter nada, você tem vontade de comer como se fosse uma balinha. E aí, então, em 1886, ele encontrou essa fórmula desse xarope, e esse negócio começou a ser vendido numa farmácia chamada Jacobs. Só que o pessoal começou a tomar o negócio e falar assim, rapaz, mas esse negócio aqui é gostoso. E aí ele começou a falar assim, então, ó, já que já passou dessa fase de teste, eu vou começar a cobrar. E aí ele cobra no que seria 5 centavos por copo. E o negócio começou a bombar. E ele começou a ficar feliz, porque, pô, fiz um negócio que está todo mundo gostando e coisa e tal. A dor de cabeça, essa coisa do digestivo, aí nem interessa mais. O que importa é a gente estar vendendo. Isso em 1886. Aí, em 1888, ele começou a ficar meio desgostoso do negócio e começou a vender partes do seu negócio. Até que chegou um homem chamado Asa Griggs Candler, que pegou e comprou a maior parte do seu negócio por $2.300. E aí, esse cara chamado Asa Griggs Candler, ele é mais famosinho, porque ele escreveu uma autobiografia, como o cara que, eu vou dizer assim, deu o segundo pontapé naquilo que a gente chamaria de coquinha gelada, da Coca-Cola. Esse refrigerante que, para mim, de máquina, a boca já começa até a salivar. Eu amo Coca-Cola geladinha de máquina. E aí o cara comprou essa fórmula por $2.300. E aí eu estava lendo uma notícia de mais ou menos quanto que ele ganhava por ano. Sabe quanto que Asa fatura por ano? 78 bilhões. Cara, se eu fosse esse John Pemberton, eu estaria me revirando no túmulo. Porque eu vendi por $2.300 uma parada que o cara hoje fatura 78 bilhões por ano. Quando eu encontrei essa historinha, por ser um grande apreciador de Coca-Cola gelada de máquina, eu pensei no seguinte: algumas vezes me parece que a gente, como igreja, a gente é quase uma mistura do John. A gente se encontra com uma coisa que o Senhor nos dá, que talvez eu chamaria, ironicamente, do maior tesouro das nossas vidas, e aí o Senhor olha para a gente e diz, está aqui, movimenta isso que eu estou dando para você, vai para cima, abraça tudo, entrega, joga para o ar, se movimenta nisso que eu estou te dando, mas a gente ganha alguns centavos, e chega no momento em que a gente fala assim, qualquer $2.300 alguém leva. E aí chega alguém, Asa Griggs, da nossa vida, e fatura 78 bilhões com aquilo que a gente não valorizava tanto. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu me encontro muitas vezes nessa condição, aonde eu vejo muito potencial, eu vejo muita coisa que pode ser feita, mas eu não vejo essa perspectiva de entender
o quão precioso fazer parte de tudo isso é para nós. Quando Cristo deixou a igreja, uma coisinha que é simplesinha, mas se a gente conseguisse entender isso, talvez a gente viraria os loucos da igreja. Que chega no momento do ministério de Jesus, que ele está com os discípulos, e ele diz assim, fiquem calmos, porque é muita tensão, mas assim, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. E o que isso significa? Isso significa que a igreja, ela tem o seu campo missionário no inferno, nesse lugar onde a gente vive, embora é só um aperitivo do inferno, que será transformado em glória eterna e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo em que a gente vai vivendo a nossa vida como discípulos de Jesus, a gente carrega uma mensagem que não é uma mensagem fracassada. Não é de um Jesus derrotado. É um Jesus que diz, vocês vão ter sucesso, porque as portas do inferno, elas não vão prevalecer. Ou seja, a gente vai conseguir derrubar essas portas. Foi o que a gente acabou de cantar aqui, se você prestou atenção. E que eu comecei a cantar e falei, Deus, eu estou tão distante de acreditar nisso. E a gente está fazendo parte de uma coisa tão grandiosa, mas ao mesmo tempo parece que a gente é meio John. A gente está satisfeito com 5 centavos e daqui a pouco a gente abandona tudo. E eu queria mostrar para vocês nessa noite que talvez esse seja um quadro que a gente vai passando na nossa vida. Um quadro onde talvez houve um momento onde a gente se envolveu com esse reino, com esse movimento de derrubar as portas do inferno. Mas, às vezes, a gente deu alguns passos para trás e a gente começou a perder esse passo e talvez a coisa não está fluindo como deveria fluir. E você está muito satisfeito com 5 centavos. Mas eu queria dizer para você que, figuradamente, tem 78 bilhões esperando por cada um de nós, dentro dessa perspectiva do reino. E eu estou contando essa história aqui para você, porque para mim o quadro que a gente tem aqui em Jonas hoje, é um quadro sobre isso. É um quadro onde vai mostrar Jonas, então, que foi esse encarregado de ir para Nínive, mas ele pega um barco e ele toma o caminho contrário, e aí, de repente, Jonas, na mente dele, ele pensa assim, não, se eu me tornar ocupado, aí eu não vou precisar ir para Nínive, porque assim, não dá para fugir do Senhor, mas dá para estar ocupado o suficiente para Deus falar assim, ei, Jonas, agora eu vou ter que esperar até 2 meses para então você ser usado por mim, para, quem sabe, pode ser até que eu desista. Então, para Jonas existe essa mentalidade, ocupado demais para Deus. E aí o que acontece? Jonas, então, ele pega esse navio, rumo a Tarsis, só que aí acontecem algumas coisas. E é nessas coisas que eu queria que você olhasse comigo e que mais uma vez você começasse a identificar o Jonas que habita em você e começar a identificar de que, ainda que você e eu não façamos aquilo que a gente tem que fazer, Deus é muito bom de continuar fazendo, apesar de nós. Isso é o que eu quero trazer para vocês hoje. O título do sermão eu chamei de o Deus do através e o Deus do apesar. O Deus que faz coisas grandiosas através de nós, mas o Deus que continua fazendo coisas grandiosas apesar de nós. E aí a minha oração nesse tempo todo é que seja através do através, que seja através do através e não do apesar. Então vamos ler, já que a gente não leu no começo? Olha aí. Leia comigo do verso 4 até o verso 6. Essa é a primeira cena. Esse movimento de Deus e a sonolência do homem. Veja se a gente consegue se identificar com isso daqui. Verso 4. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Até que o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós
e não morramos. Olha só que coisa... Cara, Jonas é maravilhoso. Ponto. Jonas é uma história, eu falei para vocês semana passada. A gente às vezes só usa para pensar que a gente é uma lição para criança de pintar eu ia falar o tubarão, né? Para pintar, não é nem tubarão, não é nem coisa, mas já eu vou mostrar para você o que é, porque não é nada que a gente possa classificar. Mas é uma história fantástica sobre a nossa condição, às vezes, diante da missão de Deus. Tanto que o texto diz, então, que o Senhor faz soprar um forte vento sobre o mar. Mas antes da gente olhar esse forte vento, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você também. Deus chama, Jonas fala, o quê? Estou fora, desce para Jope, compra a passagem, entra no navio e começa a entrar ou ir na direção de Tarsis. Deixa eu colocar uma coisa muito importante para você, que às vezes são coisas que a gente não percebe. Você percebeu que essa fugida de Jonas, ela funcionou perfeitamente bem? Você já parou para pensar nisso? Porque se eu sou Deus, assim, Jonas, vai para Nínive. Não vou. Aí Jonas poderia descer em Jope. Não, quebrou o carro no meio do caminho e ele não chegou. Tá, ele chegou em Jope. Viu, quero uma passagem. A passagem se esgotou. Não, mas eu quero ir. Não, então beleza. Não, ele perdeu o horário, foi comprar na casa do pão de queijo, aí perdeu o horário do navio e não foi. Cara, eu simplesmente acho maravilhoso que a gente nunca pensa por esse lado. De que as coisas funcionaram perfeitamente para Jonas fugir. E eu digo isso num sentido do quê? Gente, sempre vamos tomar muito cuidado, porque portas abertas não justificam se você está em desobediência. Porque às vezes você está em desobediência, e aí você vai fingindo que não está. Deus está te puxando para um lado e você está querendo ir para o outro. Aí você fala, mas eu estou vendo as portas abertas. Mas a Jonas aconteceu a mesma coisa. Então sempre tome muito cuidado. Porque o que tem que nivelar o teu caminho não são portas abertas ou portas fechadas. Porque esse negócio sempre não, mas geralmente faz você se lascar nas decisões que você toma. Uma nota do pastor. O que importa é a tua obediência. Você sabendo para onde tem que ir, vá para lá. Não, o Senhor me mandou ir para cá. Não, mas eu estou vendo aqui, o Uber já está me esperando, eu já vou comprar a passagem, o navio vai sair no horário. Não tem nada a ver. Não se engane. Como outra coisa também, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é uma lei, mas consciência tranquila não é sinônimo também que Deus está aprovando, viu? Porque você percebeu que o barco está se arrebentando. Os marinheiros que são experientes estão dizendo, vai todo mundo morrer. Uma coisa é a gente estar num barco, eu nunca andei de barco, dessas coisas assim, mas eu imagino que a minha reação, quando eu ando de avião, eu acho que eu tenho, até depois eu vou compartilhar com o Theo isso aí, o que você toma para conseguir viajar de avião, porque eu tenho desespero, de coração, eu percebi que eu não tenho um negócio normal. E eu passo a viagem inteira, quando eu não durmo, eu quase desmaio de tanta pressão no ouvido, como aconteceu da última vez, olhando o rosto da aeromoça. Porque a aeromoça, ela está ali para trazer uma paz para você. E eu fico olhando no rosto dela. Porque se essa mulher fizer uma aparência de desespero, eu acho que eu morro na hora. Porque é ela que eu fico assim, cara, ela sabe o que ela passa. Se ela está bem, então isso aqui está tudo bem. Agora, se ela olhar com um olhar de terror, aí eu faço igual um pastor fez lá em Curitiba, começo a cantar no meio do avião. Como é que era o hino, Tuane? Sou feliz com Jesus. Porque daí já poderia esperar, assim, não ia sobrar nada. Quando o texto diz que os marinheiros estão entrando em desespero, é porque a aeromoça já olhou e falou assim, o avião vai cair. Não tem o que fazer. E o Jonas está onde? Dormindo como se nada tivesse acontecendo. Rodrigo, fique calmo, eu estou em desobediência a Deus, mas eu estou com a consciência tranquila. Cara, tem alguma coisa errada aí, eu não sei que Deus é esse aí não. Porque assim, consciência tranquila não é sinônimo que está tudo bem. Tome muito cuidado com isso. Então assim, na nossa cultura, é mais fácil a insônia do que um sono tranquilamente do pecado. Anota essa.
Mas olha só, ao mesmo tempo em que Deus permite com que a fuga funcione bem, perceba que o nosso Deus é um Deus de perseguição. Olha que coisa maravilhosa. Porque ele fala assim, o quê? Não, peraí, eu vou deixar tudo acontecer. Eu vou soltar a corda um pouquinho. Mas eu estou indo atrás. E quando Deus vai atrás, o negócio pega. Porque, isso é maravilhoso, porque isso é a essência de quem nós somos. A gente foge de Deus, a gente se abraça ao nosso pecado e a gente vai fugindo. E Deus, com a sua graça, sempre vai nos perseguindo para dizer, não. Jonas, você não está entendendo. O mundo é pequeno demais para você tentar fugir de mim. Então, não adianta tentar fugir. Eu vou te achar. E eu vou te pegar. E eu vou te pegar com uma tempestade. E olha só, o texto ele é enfático. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Veja que o texto diz, então, que o Senhor faz soprar esse vento que acaba por gerar uma tempestade absurda e maluca, assim, para todo mundo entrar em desespero, menos Jonas, que está lá sonhando com o pecado, sonhando o sono do pecado. E aí perceba uma coisa, a tempestade aqui, ela tem uma coisa forte para a gente. Existem algumas coisas que a gente vai começando a criar uma teologia. E aqui tem a teologia da tempestade. Essa teologia da tempestade, ela é maravilhosa porque ela expressa duas coisas. Primeiro, o desagrado de Deus, mas também o cuidado de Deus. Veja como essas coisas são emblemáticas. Deus está desagradado, mas está cuidando. E é nessa tempestade que a coisa começa a acontecer na nossa vida, e aí a gente começa a ver que é necessário passar por ela para a gente começar a cair em si. Porque geralmente, no tempo bom, no solzão, a gente começa a pegar muito navio para Tarsis. E aí o Senhor vai mandando essa tempestade para justamente a gente começar a falar, opa, peraí, que eu não tenho controle de todas as coisas, peraí, que eu não estou conseguindo entender muito bem o que eu estou sentindo, será que a missão minha, pessoal, está acima dessa missão do que eu tenho que ser em Deus, da onde eu tenho que ir em Deus? Então, veja como Deus, ele vai mandando uma tempestade mortal para salvar. Olha a ironia que a gente tem aqui. É uma tempestade para matar, mas é para trazer vida. E aqui você já começa a ver algumas coisas fantásticas sobre Deus. Porque são nessas tempestades que a gente começa a colocar o pé no chão. E a olhar para dentro de nós e saber, peraí, o que importa mesmo na vida? E é por isso que, infelizmente, a gente vai passando pelas diversas tempestades. Porque Deus está dizendo assim, me desagrado, mas é o único jeito de te trazer de volta, porque a nossa tendência natural é a gente começar a se endeusar. E a gente se endeusando, a gente vai endeusando a vida que a gente vai vivendo. E a vida que a gente vai vivendo só para a gente mesmo. E aí a gente sempre vai pegando o caminho para Tarsis. Não o caminho para Nínive, que aquilo que você acha melhor não vai acontecer. Não um caminho para Nínive, quando você tem que pregar uma mensagem que vai contrário àquilo que você acredita, porque você acredita o que é contrário ao que Deus quer. Então veja que coisa maravilhosa são essas tempestades, porque elas começam a mostrar quem de fato nós somos, quem de fato nós temos sido, aonde nós estamos, para onde a gente tem que ir. E é aqui que eu começo a ficar um pouco assustado com a maneira como a gente lida com as tempestades. Quando eu entro nessas coisas, eu sempre fico muito assustado, porque eu tenho muito medo de não ser bem compreendido, mas eu acredito que você sabe que eu não sou louco de estar dizendo assim, quando você estiver passando por dificuldade, não é para você orar por isso. Não, sempre é para a gente orar. Já disse para você aqui outras vezes, a oração errada é a oração que não é feita. Ponto. Mas eu queria dizer para você que tem algumas tempestades que não são a respeito de oração, são a respeito de obediência.
É Deus permitindo você passar por algumas coisas, e às vezes você está descabelando, você está enlouquecido, você está falando, Deus, não é possível que eu estou passando por isso, Deus, afasta de mim esse cálice. Gente, vamos orar, e a gente vai fazer tudo isso, e você vai sentir tudo isso. Mas deixa eu dizer uma coisa muito importante para você, tem tempestade que é para fazer você acordar para a vida, porque a vida que você está vivendo não é vida, ou pelo menos não é uma vida na direção de Nínive, é uma vida na direção de Tarsis. E essa tempestade é para você acordar, e às vezes você está passando por isso, e você passou, e você ainda não aprendeu o que o Senhor está querendo dizer é, chega mais perto, vamos caminhar na direção certa. Até quando você vai ficar lutando contra isso? Aceita essas tempestades e se joga no mar, que a gente vai ver lá no finalzinho, que tem vida debaixo das ondas. Mas você tem que ter coragem de pular, para ir para o lado certo. Então veja que são nessas tempestades que a gente começa a enlouquecer, porque o pessoal que está aqui, e aliás é interessante perceber, que às vezes a gente vai passando por umas tempestades que nem são nossas, né? Eu já fico imaginando as bobagens que a Elisa vai fazer na vida, e as tempestades que eu vou ter que passar por causa dela. E às vezes a gente vai passando por um monte de tempestade que não é nossa. E a história dos marinheiros aqui é um negócio... Se eu fosse os marinheiros, eu ia falar, Jonas, eu não ia pensar duas vezes antes de jogar ele na hora que ele confessasse o que ele estava fazendo. Mas eles foram bonzinhos, como já a gente vai ver. Mas veja que os marinheiros ficam com medo, e cada um faz o quê? Começa a clamar para o seu Deus. E aí eles atiram as cargas no mar, para deixar o navio mais leve. E aí o texto diz o quê? Que Jonas, que tinha descido para o porão, estava deitado dormindo profundamente. E o capitão, verso 6, dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, tenha ele piedade de nós, e não morramos. Veja só que coisa curiosa. Quando a gente vai passando pelas tempestades, às vezes a gente é como os marinheiros, começa a se apegar a tudo que tiver na nossa frente para tentar sobreviver. E essa é uma tempestade que não é se apegar a tudo, é se voltar para onde a gente nunca deveria ter saído, dessa relação com o Senhor. Mas é dolorido pensar também como eles adoram uma coisa que eles não conhecem. Eles adoram deuses que eles não sabem se esses deuses o amam, porque eles dizem, vamos clamar tudo que tiver ao nosso alcance, porque a gente pode morrer. Olha só que coisa desesperadora. Você ter um tipo de Deus que você não sabe se pode confiar. E aí eu volto para você. Quando Jesus nos ensina a orar a respeito das nossas maiores angústias, que é o que comer, o que beber e o que vestir, Jesus diz o quê? São os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, que eles ficam desesperados pedindo para Deus, ou pelo menos para os deuses deles, porque os deuses desses pagãos, dessa cultura grega, eles tinham o poder de Deus, mas eles tinham sentimentos humanos. Então, se você adorava Atena, por exemplo, lá no tempo de Jesus, você tinha que sempre estar tentando sacrificar alguma coisa para Atena, olhar para você dizendo assim, Rodrigo, hoje eu estou feliz, então eu vou te abençoar. Porque se ela acordasse um dia e falasse assim, hoje eu não fui com a tua cara, eu vou te arrebentar, ela me arrebentava. Essa era a mentalidade da época. E aí olha só como eles estão vivendo uma cultura de opressão religiosa. Porque eles acreditam em coisas que eles olham e dizem, a gente não pode confiar. E você está aqui nessa noite ouvindo sobre o Deus verdadeiro, e eu quero dizer para você, que ainda que você esteja passando por essas tempestades não são para te distanciar dele, muito pelo contrário. São para te atrair ainda mais. É um sinal de desagrado, mas é um sinal de cuidado. Porque isso é o que a graça faz. Ela nos ama, sendo nós ainda não merecedores desse amor. Então, esse é o primeiro quadro. Olha o segundo, olha aí comigo o verso 7, que o negócio vai ficando cada vez pior. Então, os marinheiros combinaram entre si, vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos,
Quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Veja só que coisa curiosa, essa coisa de tirar sorte. Eu vou ser um pouco ignorante nisso aqui, mas para mim, esse tirar sorte é basicamente você jogar Joaquim Pô. Todo mundo já brincou daquele negócio de Joaquim Pô. Qual que são os 3 coisas do Joaquim Pô? Criançada já é na hora. Papel, tesoura e pedra. Para mim é isso daqui, é basicamente esse método que eles usam, que era da cultura da época, até antes do Espírito Santo vir. Quando faltava um dos discípulos lá em Atos 1, eles tiram sorte também, e é curioso que depois do Espírito Santo não tem nada mais de sorte, porque é o Espírito Santo quem conduz, então você não precisa tentar adivinhar, você só precisa se entregar. E aí eles aparecem para Jonas e dizem: que isso, cara? A sorte caiu sobre o que você fez? E eles fazem 5 perguntas, eu diria, 5 confrontos. E aqui que está uma coisa boa de Deus. Porque se você conhece um pouquinho da sua Bíblia, você vai ver que geralmente quando Deus ele intervém na história do homem ou da mulher, e esse homem e essa mulher começam a tomar alguns caminhos meio para Tarsis, Deus nunca chega e fala assim: está fazendo tudo errado. Sabia que ia dar errado. Não, Deus não faz isso. Deus sempre chega com perguntas. Porque pergunta te faz refletir. E mais do que pergunta, tem uma coisa aqui que talvez você não tenha notado. Quando o marinheiro chega em Jonas, no verso de número 6, e ele diz assim, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Olha essa expressão. Levante-se e clame ao seu Deus. Essa expressãozinha, levante-se e clame, é a mesma expressão que Deus disse no início, dizendo: levante-se e clame contra Nínive. Cara, isso aqui é um tesouro, assim. Se você tem uma caneta aí, você já faz um link desse verso com o verso do começo. Porque quando o marinheiro diz: o que você está fazendo? Levante-se e clame. Eu não posso dizer com absoluta certeza, mas é como se Jonas estivesse ouvindo a própria voz do Senhor através do marinheiro dizendo: está acontecendo tudo isso daqui porque eu me levantei, mas não para clamar, para ir para outra direção. Consegue perceber o que está acontecendo aqui? Deus está usando os marinheiros para mostrar para Jonas que ele estava sendo completamente incoerente com a vida que ele deveria ter. Às vezes eu fico feliz se Deus levanta alguns marinheiros, porque geralmente santo de casa não faz milagre. E eu sempre oro por muitos marinheiros dizendo assim: viu, e aí? Essa é a vida mesmo que Deus está te chamando para viver? E mais do que isso, que incoerência, hein, Jonas? Para não falar uma outra palavra. Você serve ao Deus que fez a terra, os céus e o mar, e você está fugindo pelo mar. Conte mais sobre isso. Como é que você diz: eu sirvo ao Senhor, eu sou hebreu, que fez os céus, fez o mar e a terra, e você está tentando fugir desse Deus pelo mar? Porque a gente é incoerente também. Nós somos incoerentes. Às vezes a gente pensa que o que Deus espera de nós é a gente saber o que Ele simplesmente fez. E o problema é que o que Deus fez simplesmente testemunha para o que Deus faz. E eu começo a olhar para essa história de Jonas e eu percebo assim: saber quem Deus é, ou conhecer doutrina, não me faz alguém que está indo na direção de Nínive. Se você está aqui nessa noite e você se orgulha de saber muito, parabéns.
Porque conhecimento não garante que você vai viver na missão de Nínive. Geralmente, quem só olha para conhecimento sem relacionamento com essa pessoa de Deus, nunca vai para Nínive. Sempre vai para Tarsis. Porque doutrina não é suficiente para te colocar na missão. Porque Jonas conhece Deus. Olha que resposta linda. Eu sou hebreu, eu sou crente. Não, crente não, que está meio fora de moda. Eu sou cristão, adorador do Senhor, o Deus dos céus e da terra, que fez o mar. Tá aí. E por que você não está indo, então, aonde Ele está te mandando ir? Não adianta você saber muita coisa se você não está indo para a direção certa. Só que mais do que isso, eu queria que você percebesse uma coisa. O quão é maravilhoso quando a gente assume a nossa culpa. Quando a gente lida com a culpa quando alguém vem e nos confronta. Porque quando eles olham para ele, eu fiquei me perguntando uma coisa. Você percebeu que eles fazem 5 perguntas? Quem é responsável por essa calamidade? Qual é a tua profissão? De onde vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Quando Jonas diz, eu sou hebreu, ele já respondeu umas 3. Adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, ele basicamente já respondeu 4. Agora tem uma pergunta que Jonas não responde. Você já anotou aí? Qual é a sua profissão? Jonas era um profeta. E eu fiquei me perguntando, será que nessa altura do campeonato, Jonas ele não responde isso, que ele era um profeta, porque ele acha que nesse momento, nas coisas que ele fez, já não há mais nada de Deus para ele? Talvez sim. Talvez não. Mas uma coisa que eu começo a perceber aqui, que é um movimento muito importante para você entender nessa noite, que tudo que Deus está fazendo aqui é tirando Jonas de foco. Porque quando ele é chamado, ele diz, não vou, não gosto daquele povo e não quero que aquele povo seja abençoado. Sou eu. Quando ele responde isso daqui, em meio à tempestade, ele diz o quê? Eu sou um adorador do Senhor. E ele já começa a focar não em si, mas no Senhor. Talvez Jonas esteja começando a perceber de que para ter uma vida de bênção para os outros, é preciso pensar em algo maior do que a vida que ele leva. Então ele está começando a tirar o foco dele mesmo e dizendo assim, eu estou passando por tudo isso, nós estamos passando tudo isso por causa desse Deus, que eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo. E aí o que acontece? Veja como o texto diz, verso 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E respondeu ele, pegue-me e jogue ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eu quero que você imagine essa tempestade, mas imagine assim, uma coisa terrível. E eu quero que você tente imaginar Jonas falando assim, o mar só vai se acalmar quando eu for atirado nele. Porque aí eu fiz uma outra pergunta. O que será que está passando na mente de Jonas quando ele diz, me joguem no mar? Porque assim, eu vou ser sincero, estava vendo uns vídeos aí no YouTube, negócio de mar agitado e coisa e tal, e eu falei assim, rapaz, o cara que cair nesse negócio aqui já foi, já vai para a glória eterna ou para outro lugar. E eu fiquei olhando para isso aqui, eu falei, será que Jonas prefere morrer a ir para a missão? Será que ele diz, não, me joga, eu prefiro morrer do que voltar e dizer assim, Senhor, eu me arrependo, eu quero agora ir para Nínive. Aí o capitão do barco diz, eu tive uma visão aqui para a gente ir para Nínive em vez de Tarsis. Ou será que ele olhou e falou assim, não, me joga, porque assim, eu tenho certeza absoluta que se eu for jogado no mar,
Deus talvez vai mandar alguma coisa assim que nade e tal para me levar de volta. Será que ele tinha muita fé de talvez entender que Deus poderia pegá-lo nesse mar louco e levá-lo para Nínive? Ou será que ele olha para isso e diz, não me interessa a minha missão, não me interessa, eu sei que é por minha desobediência, então eu quero me sacrificar em favor de vocês, marinheiros. Bom, a questão é muito complexa e eu não tenho resposta. Mas talvez a gente não tenha resposta porque essa não é a pergunta. Porque eu quero que você perceba uma coisa assim, o caminho da desobediência, ele sempre é decadente. Você percebe que começa com uma descida errada, por uma compra errada, por um barco errado, por uma direção errada, por uma circunstância que não deveria acontecer, e agora, de alguma maneira, talvez ele diga, eu vou ter que morrer. E a gente, às vezes, olha para nossas circunstâncias, e talvez você está aqui me ouvindo, e você falando assim, mas Deus, ele é meio estranho, assim. Por que Deus está perseguindo Jonas? Essa coisa de desobediência, pecado, não cola tanto. Deixa eu colocar um ponto muito importante para você aqui nessa noite, que talvez tenha problemas com isso como eu tenho. Jonas, ele é um baita de um preconceituoso, cara. Jonas é um cara que olha para Nínive e diz, eu quero que todos morram. E Deus está dizendo, vai lá, porque não é isso que vai acontecer. Então Deus está perseguindo Jonas porque não dá para existir esse preconceito dentro dessa imagem do reino. Israel é para vocês ser uma nação para todos os povos, você não pode selecionar quem você quer. É por isso que Deus está perseguindo o profeta. Porque o profeta não ama quem Deus ama, então Deus fala, eu vou atrás. Porque não dá, como é que você vai falar que é um cristão se você tem uma baita de um preconceito contra algumas coisas? De gente. Por isso que Deus está perseguindo. E agora você começa a ver que ele está começando a cair em si, porque ele fala assim, pega e me jogue no mar, e você consegue perceber no verso 13 que tem um tapa na cara do Jonas e de Israel. Porque quando ele diz, me joguem no mar, os marinheiros olham e dizem, não, a gente não vai fazer isso. Vamos tentar chegar na terra. Isso daqui é um tapa na cara de Jonas. Porque os marinheiros estão tendo piedade de um cara que não tem piedade de ninguém a não ser do seu próprio reino. Então Deus está olhando e dizendo, Jonas, está percebendo alguma coisa? Tem gente que ama vocês, que você não tem amor algum. Por isso que o que está acontecendo aqui é Deus dizendo, Jonas e Israel, vocês estão sendo pior que as nações vizinhas. Vocês que eram para ser uma bênção para as outras nações. E eu pergunto se isso não cabe à igreja. Às vezes a igreja, a comunidade é pior do que as comunidades ao redor que não professam a mesma fé. Ou às vezes não professam fé alguma. Talvez os caminhos que a gente tem entrado como igreja, as coisas que a gente tem discutido, as posições que a gente tem tomado, se isso de alguma maneira tem agredido o próximo, sempre vamos reconsiderar o que a gente acredita. Porque esse tipo de condição não condiz em ser uma bênção para aqueles que estão ao redor. E aí, olha só como a coisa caminha para o fim. Verso 14. Então eles clamaram ao Senhor, os marinheiros, que começaram a clamar todos os deuses e os ídolos deles. Senhor. E quando eles falam Senhor, é Iavé, o Deus da aliança, o Deus que se revela a uma nação específica. Então, está acontecendo muita coisa aqui. Eu não posso dizer, e talvez você não possa sair dizendo assim, aprendi no sermão que todos os marinheiros saíram convertidos. Não dá para saber. Mas uma coisa eu sei. Eles começaram a história clamando aos seus deuses, e eles terminam clamando a Iavé. Da mesma forma daqui, tá? Você está aqui, você está ouvindo, você chegou com o seu monte de deuses, aí eu estou clamando agora e falando sobre o verdadeiro Deus, e no final das contas eu nem faço ideia de como você saiu daqui. Mas a grande questão é, você ouviu o testemunho do verdadeiro Deus. Da mesma forma que eles ouviram o testemunho do verdadeiro Deus. Então, quando eles chegarem diante do Senhor,
Eles não vão ter desculpa. Nunca ouvi do Senhor. Pô, e o mar lá, aquela coisa que a gente teve e tal? Vocês não lembram? Por que vocês não abraçaram aquilo? E aí o que acontece? Senhor, nós suplicamos, verso 14, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente. Ei, coitado. Porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhes voto. Olha só que coisa maravilhosa como fecha esse cenário. Começa com essa tensão, aí eles, Senhor, ó, a gente vai jogar o Jonas aí, o teu servo, desobediente, a gente sabe que é um homem de Deus, está rolando esse negócio entre o Senhor e ele, mas ó, a gente tem que voltar para casa, a gente tem família para cuidar. Então é o seguinte, a gente vai jogar, mas a gente pede que o Senhor não faça mal contra nós. E aí então, joga, o mar se aquieta, eles adoram o Senhor com temor, oferecendo sacrifício e fazendo-lhe votos. Aqui que eu tenho dúvida, porque essa coisa é meio paganizada, mas não vou entrar nisso para te dar mais informação. Mas o que eu queria que você percebesse aqui é uma coisa que talvez possa ficar claro para você de como a gente conversou esse sermão. Lembra que eu disse para você? O Deus que faz através de você e o Deus que faz apesar de você. Porque quando eu olho para como essa história fecha, eu fico impressionado com o tamanho do nosso Deus. E eu sou grato a esse Deus porque, às vezes, Ele faz muito mais pelo apesar do que o através. Porque você percebeu que esses homens, então, eles tiveram esse encontro com Deus. E isso só foi possível por quê? Porque Jonas foi desobediente. E se Jonas tivesse ido para Nínive de começo? Esses homens talvez nunca teriam se encontrado com essa experiência com o verdadeiro Deus. Mas isso não é uma coisa para você falar assim, beleza, Rodrigo, é esse tipo de mensagem que eu gosto. Que a vida que eu vou levar de qualquer jeito, Deus vai fazer. Cara, isso não é legal. Não é esse tipo de Deus que a gente serve. Porque se Ele faz apesar de você, isso aqui tem uma lição muito importante. Deus não espera a tua obediência para ser Deus. Ele faz o que tem que fazer com quem tem que fazer e no tempo que tem que fazer, você sendo obediente ou não. Porque o reino, ele não depende de você. Lá em Hebreus, no finalzinho do livro, diz assim, que o reino está vindo. Ou seja, o reino está vindo e sendo fundamentado em Cristo, e o que cabe a mim e a você é entrar nessa obra. Mas se a gente não entra, o reino está vindo, porque não é você quem vai fazer ele vir. E a gente ora aí, venha o teu reino, e o reino está vindo. Então a gente às vezes parece que a gente pensa assim, não, se eu não fizer, Deus vai ficar com as mãos atadas. Sinto muito decepcionar, mas quem vai ficar de mão atada é você. De não fazer parte dessa coisa maravilhosa que o Senhor nos convida a entrar e fazer. Então, quando eu olho para isso, de Deus estar usando esse momento para abençoar e alcançar esses homens, primeiro, a tua obediência, Deus não depende dela. Deus vai fazer o que tem que fazer independente de você. Mas o meu convite é para que seja através de você, não apesar de você. E em segundo, se é Deus quem está fazendo isso acontecer, a glória é dele, e não minha, não sua. É Ele quem está fazendo a coisa acontecer. E aqui que eu acho que a gente tem um outro probleminha antes de entrar nessa última cena. Às vezes a gente pensa que porque a gente é um pouquinho abençoado e abençoante para aqueles que estão ao redor, a gente talvez não tenha que lidar com algumas falhas de caráter que a gente tem. Alguns pecados que a gente vai mantendo, vai cultivando. Mas nunca se engane. Não é porque você não está passando por tempestades que você não tem que aprender a ser confrontado pela graça.
Não é porque você está passando por um dia ensolarado e não tempestades, que você acha que o teu pecado não é tão sério assim. O teu pecado é muito sério, o meu pecado é muito sério. E isso nos afasta do Senhor. E somente o nosso pecado e o nosso ser é que condena a nós mesmos. Porque o nosso pecado, ele sempre vai nos levar para Nínive, para Tarsis. E Tarsis é esse lugar onde alguém vai ter que morrer para que a gente sobreviva. E é por isso então que eles jogam Jonas, e quando Jonas cai no mar, o mar se acalma. E aí entra no nosso último verso, 17. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Você tem uma coisa irônica aqui, que é uma construção da descida. Eu vou chamar a teologia da descida, para ficar mais sofisticado. Jonas desceu para Jope, Jonas desceu para o navio, Jonas desceu para o porão do navio, Jonas desceu para a água, e agora Jonas desceu para dentro do peixe. Cara, maravilhoso isso. Jonas a gente não sabe muito bem quem escreveu esse livro, talvez o próprio Jonas ou outro, mas é uma coisa de você vendo como ele só vai descendo. E você percebe que ele vai descendo no meio de toda essa coisa, porque desobediência, aí ele está dormindo, aí ele é confrontado, aí ele reconhece, e ele diz, olha, só caindo no mar que a coisa vai funcionar, e só agora que ele está indo para a missão. Não porque ele pagou um outro navio para ir para Nínive, mas porque Deus mandou um bicho do mar que nada. Se você falar assim, Rodrigo, essa palavrinha aí de grande peixe, é tubarão, é baleia, é o quê? Literalmente é isso. Bicho do mar que nada. Deus mandou um bicho do mar que nada. Então, qualquer outra coisa é mera especulação. Agora, perceba que esse bicho do mar que nada é uma maneira de Deus estar preservando e levando Jonas para onde ele tem que estar. E diferente do que a gente pode imaginar, porque às vezes a gente desenhou tanto isso na infância, quando a gente estava na igreja, a gente desenhava uma baleiazona, aí o Jonas assim dentro do estômago, quase como se fosse uma caverna, com uma lamparina, escrevendo, olhando, sentadinho assim. Cara, não pense que o negócio aqui foi 5 estrelas, não. Não foi classe A, não. Cara, foi um negócio, para mim, eu imagino que foi um negócio sinistríssimo, assim. Apavorizante, se é que essa palavra existe. Foi uma coisa, assim, assustadora. Mas foi o jeito dele ir para onde ele tem que ir. Porque tem gente que Deus vai ter que mandar um peixe mesmo para ir, porque senão não vai. Só que antes vai ter que mandar a tempestade. E aí na tempestade você vai entrar em desespero. Mas é aí que você vai perceber que quando Deus quer, existe vida debaixo das ondas. Então, ainda que você está olhando, dizendo assim, Rodrigo, para onde Deus está me mandando ir? Eu não sei, eu não posso responder isso por você. Mas Deus, Ele nos chama para ser uma bênção. Mas não uma bênção para nós só. Uma bênção para aqueles que estão ao redor. E aí você vai pegar o caminho contrário. E aí a tempestade vai vir. E às vezes você está passando uma tempestade na tua vida, e essa é uma tempestade para te fazer acordar. E o que eu quero te dizer para você nessa noite é, ainda que não faça sentido algum, se jogue no mar, porque vai ter um peixe te esperando lá para levar para onde você tem que ir. Porque é a coisa mais improvável que você pode imaginar nesse texto, é um peixe levando Jonas para a missão, de graça. Não vai nem cobrar no final. Perceba como Deus ele lida com o nosso pecado, mas ele lida com graça. Porque tudo nessa história é uma história de graça. Tudo nessa história é uma história de Deus. Eu me sinto tão confortável quando eu leio essa história, porque a gente vai vendo que Jonas ele nunca vai ser assertivo na missão. Toda missão ele fracassa. E eu falo, obrigado, Deus. Porque são histórias assim que eu preciso me encontrar. De perceber que eu também estou fracassando do mesmo jeito. Mas é um fracasso bom, porque é um fracasso onde Deus vai fazendo a coisa acontecer.
E aí você começa a ver que uma história como essa é uma história que fala sobre um Deus que não apenas nos convida a ser esses proclamadores, mas é um Deus também que nos torna alvos dessa graça. Porque você não pode falar sobre uma coisa que você não vive. E aí você vai vendo como Jonas vai desenrolando nessa história. E aí você vê como o texto termina dizendo que Jonas ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E aí, se você conhece um pouquinho do Novo Testamento, você vai ver que tem um momento onde Jesus está sendo interrogado por algumas pessoas que gostam de sinais. E aí Jesus diz mais ou menos assim, na verdade, Jonas já deu um sinal. Jonas foi 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. E Jonas foi Jonas. Agora, o verdadeiro Jonas está aqui diante de vocês. Porque Jonas foi desobediente. Eu sou obediente. Jonas dormia num barco o sono do pecado. Eu dormi agora há pouco aí, num barquinho na viagem da Galileia, mas não é porque eu estava em pecado. Era porque eu era soberano. Tanto que na hora que eu falei, por que vocês estão apavorados? Para. O vento parou. Calmaria reinou. E quando Jonas fica 3 dias dentro do ventre do peixe, importa também que eu fique 3 dias dentro da terra, experimentando a morte. Então a gente olha para essa história, essa não é uma história simplesmente sobre Jonas. Essa é uma história sobre o verdadeiro Jonas, que não foi dentro de um peixe, mas que venceu a morte, que desceu à terra, e que olha para mim e para você hoje e diz, você não precisa experimentar a morte, porque eu já experimentei. E quando Cristo morre naquela sexta, e ele passa pelo sábado, e ele ressurge no domingo, ele ressurge para dizer, vocês não apenas podem morrer em Cristo, mas agora vocês podem também ter vida. E para mim, o nosso texto nessa noite é um convite para aqueles que querem ter vida. Aqueles que precisam de vida. Porque a verdade é que todo mundo vai descer para Tarsis. A verdade é que todo mundo vai procurar o seu reino pessoal, os seus gostos pessoais. Vai ser conduzido pelos sentimentos, por aquilo que acha melhor. Mas esse é um texto que diz, o Senhor permite, mas o Senhor nos persegue. E quando Ele nos persegue, saiba de uma coisa, é com confronto, mas é com graça. Porque o verdadeiro Jonas já morreu naquela cruz, para que nós tivéssemos esperança sobre a morte hoje. E essa morte não é apenas uma morte física, é a nossa morte espiritual, de que Tarsis já não é mais o nosso destino, mas as Nínives que o Senhor tem nos colocado. Agora o que eu pergunto para você é, aonde que você está nessa história? Você é o John? Pegou um xaropinho ali, criou um negócio que Deus te deu, começou bem, desanimou, daqui a pouco vendeu por $2.300 e falou, estou satisfeito com os meus $2.300. Ou você é tipo um Asa Griggs, que compra e começa a lucrar 78 bilhões por ano. Eu sei que são números e geralmente a gente fala assim, eu não gosto muito dessas coisas de números, mas o que eu quero resumir para você é o seguinte, não dá para você pertencer a esse reino de uma maneira insensível e sem essa perspectiva de que nós estamos envolvidos por uma coisa vencedora. Porque se você não tiver isso na tua mente, de que assim, a nossa mensagem, ser uma bênção para as pessoas, servir, é uma coisa que funciona, porque o Senhor falou que as portas do inferno não vão triunfar sobre isso, não dá para vender o nosso chamado por $2.300. Mas a gente só tem que dar de tudo que nós temos para dizer, cara, nós estamos envolvidos por uma coisa que funciona. Mas não funciona do jeito de sucesso não, viu? Deixa eu já não te iludir. Não é que vai dar tudo certo, que vai ser tudo maravilhoso, que todo...
Me fala mais sobre esse Jesus. Não é sobre isso. Mas é sobre se sentir vivo dentro dos peixes, que vão nos levando de volta para onde a gente tem que estar. É mais sobre o trajeto do que os resultados. É mais sobre a disposição do que chegar em algum lugar. Pelo menos até aqui. Porque Jonas ainda não chegou em Nínive. E a gente agora, nessa noite, também não vai chegar. Deixa eu orar por você.